Bom, agora, ainda na página 27, vamos falar sobre outro imperador, Caracalla. Então, nós estávamos falando de Sétimo Severo. Eu falei para vocês que esse imperador era sacerdote de Baal. O sacerdócio ele era reservado de família, né? Como acontecia em Israel, que os descendentes de Levi, de Arão, no caso, ocupavam o sacerdócio. E o filho dele, Caracalla, também tinha direito a esse sacerdócio, e vocês vão ver na história que esse homem ele era extremamente oprimido. Até os romanos abominavam, né, esse homem. Então veja o que diz o comentário. Ainda em 211 da era cristã, o imperador Severus morreu e seu primogênito chamado Caracalla o substituiu. E seu filho menor chamado Geta assumiu o cargo de César, ou seja, um imperador auxiliar. Diz a história que o imperador falou: olha, eu estou doente, então eu vou colocar vocês, o primogênito, como meu substituto, né, que vai ser o imperador, e o mais novo vai ser o César, ou seja, o imperador auxiliar, para vocês trabalharem juntos. Lembrando que nesse período o império ele estava vivendo uma grande dificuldade. Eu citei para vocês o historiador romano Cássio Dio. Ele diz que a partir dos anos 200, o Império Romano, que era de ouro e prata, passa a ser um império de ferro e ferrugem. Esse terceiro século ele é considerado o século da grande crise do Império Romano, que alguns dizem até que o império teve para cair. Não caiu porque vai se levantar um grande imperador, que é Diocleciano, né? Mas que vai perseguir muitos cristãos também, ok? Então, esse período de crise, eles acabam culpando os cristãos. Eles perdiam as guerras para os bárbaros e, no entender deles, os deuses estavam determinando as derrotas. Os deuses estavam predestinando eles à derrota. E por que os deuses predestinavam? Nós encontramos os sacerdotes pagãos dizendo que a culpa era dos cristãos. E agora, um sacerdote pagão está como imperador. Antes eram generais, homens de guerra, que ouviam os sacerdotes pagãos. Agora é o próprio sacerdote pagão que está como governador. O comentário prossegue. Caracalla havia tentado matar o seu pai para assumir o império, quando seu pai ainda estava doente, né, para vocês terem ideia do que era o homem. Mas não conseguiu, e seu pai morreu em uma incursão na região da atual Inglaterra, no ano 211. E assim Caracalla tornou-se imperador. Ainda no ano 211, Caracalla ordenou a morte de seu irmão Geta. O jovem foi morto na presença da mãe e Caracalla proibiu a mãe de derramar lágrimas pelo filho morto, ameaçando a própria mãe. Bom, além do ódio que essas pessoas nutriam contra os cristãos, vamos considerar, essas pessoas eram realmente loucos, né? Porque essa religião é uma religião de opressão. Tanto que, normalmente, quando eu dou aula de escatologia, eu falo que a grande tribulação, ela será uma fábrica de loucos. Por quê? Nós sabemos que muitos dos loucos são por opressão maligna. Eu conheci irmãos que trabalhavam na colônia Juliano Moreira, ainda na década de 70, 80. Eu vim morar aqui perto, mas conheci irmãos que trabalhavam ali e eles falavam, evangelizando lá, né? Eles falavam que eles encontravam muitos desviados. Porque o cristão se desviou, o diabo quer jogar ele na sarjeta. Outros eram ex-espíritas, eram espíritas e estavam lá todos atormentados. Então existe loucura que os médicos dizem, ocorreu uma deficiência, rompeu uma determinada parte do cérebro, células, né, que tiveram problema e tal. Então houve um problema, né, físico que as pessoas tiveram.
mas existe sim, tá bom? A perturbação espiritual, a loucura espiritual. E esse Caracalla, ele era né? Porque você matar o próprio irmão, mandar, né? Mandou os soldados matarem ele, na presença da mãe, ainda ameaçar a mãe, que ela não podia chorar a morte do filho. Então eu coloquei essa história aqui para você ver o que a igreja está enfrentando, né? O comentário prossegue. Apesar de Caracalla ocultar o assassinato, a história foi descoberta. Ao visitar a cidade de Alexandria, um grupo de teatro fez uma encenação de Caracalla matando seu irmão, porque ele deu ordem para sua mãe não contar, para os soldados não contarem, mas essas histórias, o irmão do imperador morreu, acaba que alguém acaba contando, né? Então eles resolveram, um grupo de teatro fez uma encenação. Olha, ao tomar conhecimento do sarcasmo, Caracalla deu ordem para sua guarda sair pela cidade e matar todos que encontrassem. Foram 25 mil mortos. Ele estava no Egito, irmão. A cidade de Alexandria ficava no Egito. Era uma das maiores cidades do Império. Uma cidade muito importante. O Egito, nesse período, ele ainda era um país, né, que alimentava Roma com trigo. Vocês já devem ter ouvido falar a história no Antigo Testamento que as cheias que haviam lá no Egito, no rio Nilo, essas cheias, elas deixavam uma lama no solo que eles plantavam o trigo ali, o trigo crescia numa velocidade, então eles conseguiam colher muito trigo, ok? Então, mesmo assim, ele mandou matar, sai pela rua matando todo mundo que vocês encontrarem, só por um grupo de teatro ter feito uma encenação dele matando seu irmão, ok? Caracalla é considerado um dos piores imperadores da história. Neste período, a perseguição aos cristãos prosseguirá de forma implacável, né? Esse imperador, a sorte é que ele não vai durar muito no trono, tá bom? A sorte é que ele não vai durar muito no trono. Logo também nós veremos ao final que ele acabará também sendo morto, né?